Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o Boletim AV, nesse domingo, dia 30 de outubro de 2022. Estamos aqui chegando em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil que dá oportunidade a você de antecipar aquele dinheiro que está guardado, recolhido do fundo de garantia por tempo de serviço. Faça uma pesquisa, fazendo essa pesquisa você vai saber se tem esse dinheiro. E aí, tendo esse dinheiro, tá aqui embaixo o número. Você entra em contato com a Mais Ágil pelo WhatsApp e eles vão lhe dar um suporte perfeito. Tem expertise para isso e em menos de 24 horas o dinheiro estará na sua mão. Um dinheiro que pode ajudar a antecipar um pagamento, a fazer uma compra, dar de entrada num bem. E aí, dar aquele presente para a pessoa querida. Ou enfim, ter um dinheiro. Sempre é bom. Então procure a Mais Ágil e a Mais Ágil vai ajudar você. Mais Ágil, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Final de semana duro, final de semana complicado. Uma semana inteira para um jogo que não precisava ser assim. Não tinha necessidade. O Vasco perde quinta-feira passada para o Sampaio Corrêa e coloca o Ituano, um adversário que vinha praticamente morto depois da derrota em Criciúma por 3-0 novamente no páreo. O Criciúma que o Vasco derrotou logo depois, dando total esperança ao torcedor de que poderia tranquilamente vencer o Sampaio Corrêa, que fora derrotado pelo Ituano na rodada anterior. Quer dizer, os adversários incompetentes se comiam, se batiam, e o Vasco não conseguiu mesmo assim aproveitar. Com quase 22 mil pessoas apoiando o time na última quinta-feira em São Januário, o Vasco conseguiu inacreditavelmente perder por 3-2 para o terceiro pior visitante do Campeonato Nacional. O Sampaio Corrêa ganhou 2 partidas fora de casa em todo o Campeonato Brasileiro, contra o Náutico e contra o Vasco. O Vasco que vinha invicto, 18 partidas sem perder dentro da colina histórica, e foi perder logo quando não podia. Só que agora não tem muita conversa, e é exatamente isso que foi falado para os atletas num papo muito sério que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa. Reunião que foi agendada, marcada e feita pelo diretor executivo do Vasco, Paulo Brax. Brax juntou todos os atletas, todos, absolutamente todos, ninguém teve folga. Aliás, o Vasco vai treinar até a véspera do jogo contra o Ituano, assunto que a gente vai falar já já. Todo o staff, todos aqueles que compõem o CT. E o papo foi reto e direto. Depende do Vasco. Depende de nós. Não dá para no último jogo fraquejar. A palavra mais usada foi abraçados. Os jogadores que, é claro, ficaram muito tristes com o insucesso, com a oportunidade jogada fora, receberam de Paulo Brax e também de algumas pessoas que estavam na reunião a seguinte e básica informação: o Vasco precisa vencer ou empatar, depende dele. Com esses 2 resultados, o Vasco estará na Série A em 2023. São 90 minutos mais acréscimos para definir o futuro. Não há o porquê de ter desesperança, pelo menos dentro do elenco, dentro daqueles que trabalham no departamento de futebol. Há uma enorme desesperança por parte da torcida do Vasco. Muita gente achando que não haverá condição. Até porque o Vasco vai enfrentar o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro, o Ituano. Só que isso não ganha título. O Ituano tem a melhor campanha, mas não é campeão do retorno. É um time que já perdeu jogando dentro dos seus domínios. Já teve oportunidade de jogar contra equipes, inclusive, que estão abaixo, muito abaixo, como o Operário, e não conseguiu vencer. Mas, no momento, vive uma fase melhor. Vive um momento melhor. Nos últimos 10 jogos, teve apenas 2 derrotas. O Vasco, nos últimos 10 jogos, teve 4 derrotas. O corte do Vasco nos últimos 10 jogos é pior. No entanto, algo também melhorou: o desempenho fora de casa. O Vasco jogou 2 partidas recentes fora de casa depois de ter perdido 8 e não perdeu. O Vasco conseguiu
ter uma vitória heróica em cima do Operário em Ponta Grossa e o empate também heróico contra o Sport na Ilha do Retiro. Tudo isso foi passado aos atletas, mas o mais direto para que o psicológico não fique abalado é entender a situação. No entanto, Paulo Brax falou aos atletas: vamos ganhar. Não quero que as coisas aconteçam como pode acontecer na quinta-feira no julgamento. O Vasco precisa se concentrar em conseguir o seu resultado dentro de campo. Não há necessidade de conseguir os pontos fora de campo. Apesar que o clube se prepara também para o julgamento. Claro, deve entrar provavelmente amanhã com um pedido de terceiro interessado nesse julgamento que acontece às 2 da tarde e vai ter transmissão pelo stjd.com.br, que é o site oficial do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É muito fácil, você pode buscar e ter acesso, você vai ver todo o julgamento. O Vasco deve entrar como terceiro interessado. Se posiciona para defender Raniel e Luiz Henrique, jogadores que tentou liberar para o jogo contra o Sampaio Corrêa através de um efeito suspensivo que foi negado pelo vice-presidente do tribunal. Então, a situação, ao que parece, vai ser pesada em termos do julgamento. A comparação com o julgamento do jogo Ceará e Cuiabá é nítida. Porém, Ceará e Cuiabá, inclusive pelos auditores da turma que acabou votando, é um jogo muito menos grave do que Vasco da Gama e Sport. Mas essa situação foi colocada para os atletas. O Vasco tem que vencer ou empatar em Itu. Depende da força dos jogadores. Paulo Brax deve fazer um pronunciamento essa semana, porque é algo que também chamou muito a atenção: o silêncio. Os jogadores não falaram depois da partida, ninguém falou depois da partida, a não ser o técnico Jorginho. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, simplesmente desapareceu, sumiu, não dá mais nenhuma declaração. É o presidente do clube? Sim, é o presidente. O Vasco tem 30% da Vasco SAF, mas é Paulo Brax que deve tomar as dores e vai a público, provavelmente durante a semana, dar essa satisfação ao torcedor. As torcidas organizadas do Vasco, a GDA, a IRA, todas estão organizando caravanas. Muitos torcedores também estão se organizando para ir a Itu. Afinal, foi bastante claro do Brax para com os atletas e com o staff. Não há o porquê de não pegar a desconfiança, que pode ser até razoável de muita gente, e transformar isso em combustível. Se muitos não acreditam, os jogadores precisam acreditar. Afinal, o Vasco está há mais de 32 rodadas dentro do G4. Não há o porquê de achar que nesse instante sairá, apesar que é uma linha tênue. Se o Ituano vencer por 1-0, o Vasco vai disputar a Série B em 2023 pelo terceiro ano consecutivo, o que seria mais uma enorme vergonha, uma mancha na história desse clube que está se notabilizando por manchas e vergonhas. Seria a 6ª participação do Vasco numa Série B de Campeonato Brasileiro, o que realmente é desproporcional ao tamanho da torcida, ao tamanho do clube, à história do clube. O torcedor do Vasco que vê os rivais vencendo, conquistando, chegando para disputar Libertadores, inclusive o co-irmão mais recente de SAF, o Botafogo, brigando já no topo da tabela para entrar aí num possível G8 para disputar competições sul-americanas do ano que vem, e o Vasco nessa prostração, tendo um planejamento praticamente todo feito para jogar a Série A, com contratações engatilhadas, propostas com prioridade para atletas, provavelmente dispensa de quase todo o elenco, enfim, tudo está planejado para que o Vasco dispute a Série A, e seria um verdadeiro fracasso. Mas o papo foi muito reto, isso eu posso trazer a você, torcedor do Vasco. Foi papo de, depende da gente. Tem alguém com medo aqui? Tem alguém a fim de não jogar? Muito pelo contrário. Tá todo mundo consciente da responsabilidade e da bronca que eles mesmos acabaram abraçando. Se o Vasco está nessa situação, valha principalmente pela incompetência desse último jogo e de outras partidas em que o Vasco poderia ter vencido e acabou não vencendo. O Vasco, por exemplo, empatou com o Londrina em casa. O Vasco, por exemplo, conseguiu perder para o Brusque, um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Enfim, tem também muita culpa no cartório. Aliás, tem toda culpa no cartório.
O técnico Jorginho, que também está sendo muito cobrado por melhor desempenho do time, vai ter que quebrar a cabeça para montar um time capaz de acompanhar a leveza do Ituano, porque é um time leve, é um time que tem muito boa transição, tem jogadores rápidos na frente, tem jogadores de meio de campo de bom talento, enfim, o Vasco vai ter que se virar. Bom lembrar que o Vasco no turno não conseguiu vencer o Ituano em São Januário. Foi 1-1 o jogo. Jogo que inclusive marcou a estreia de Marlon Gomes. Marlon entrou no segundo tempo e foi dele a jogada para que o Vasco pudesse, num escanteio, acabar empatando. Mostra que o Ituano é um adversário complicado. Portanto, Jorginho vai ter que montar uma boa estratégia, ter um time capaz de ter muita pegada, é jogo de saúde, é jogo de disposição, é jogo de obediência tática. Ele não vai ter o zagueiro Juan Quinteiro, que é um reserva, mas poderia ser uma opção até com uma defesa mais solidificada, e não vai ter o lateral esquerdo Edmar. Talvez tenha que voltar com o Paulo Vitor, que é o jogador da posição. Dependendo do julgamento de quinta-feira do Luiz Henrique, o Luiz Henrique pode ser também uma opção de jogo. Mas nesse momento não se conta muito com o Luiz Henrique, porque há uma possibilidade grande de que ele e Raniel sejam punidos exemplarmente depois desse julgamento. Aliás, vamos falar do julgamento. O doutor Marcelo Jucá e a doutora Amanda Boré não estão se comunicando, não estão trazendo informações para a imprensa. Tentei contato com ambos, estão traçando estratégias. Como eu disse, Paulo Brax foi auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Há muita estratégia montada, primeiro para defender os atletas e depois para o Vasco entrar como terceiro interessado. É uma outra comissão, não é a comissão que julgou o Ceará e Cuiabá, que é considerada uma comissão muito mais dura. Essa que vai julgar o jogo entre Vasco da Gama e Sport é mais light, é mais política. No entanto, há uma pressão muito grande por parte do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha, e também da presidência da CBF, para que esse julgamento seja exemplar, punindo. E é bom lembrar, o Vasco não é réu. O réu é o Sport Clube do Recife, que está indiciado em 3 artigos do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e está incluído em 2 artigos do Regulamento Geral de Competições. Portanto, o Sport é que vai ser julgado. E se o Vasco ganhar os pontos, é por consequência do julgamento. É uma das penas que podem ser dadas. Além de perda de mando de campo, multas fortes, a perda de pontos também está imputada principalmente nesses 2 artigos do Regulamento Geral de Competições e o 205, o artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Vasco, como eu disse, vai entrar provavelmente como terceiro interessado, porque, é claro, quer ter os pontos. Se tiver direito a isso, vai buscar sim os pontos. Mas vamos esperar, a defesa está sendo montada, está sendo feito um estudo de tudo aquilo que foi levado em conta no julgamento de Ceará e Cuiabá, para que aí sim o Vasco tenha alicerce. Provavelmente Paulo Brax vai estar também sentado à tribuna para poder ser uma testemunha, ele que estava na Ilha do Retiro. Outras pessoas do Vasco também devem estar presentes para mostrar que o clima não era amistoso, não havia segurança e o árbitro da partida fez muito bem em primeiro terminar e depois fazer uma retificação dizendo que teve que suspender a partida em função dos problemas. Aliás, essa mudança que houve na redação da súmula por Rafael Claus, o árbitro do jogo, traz um indício ainda maior de que realmente o Sport Clube do Recife possa ter uma pena de perda de pontos. Mas como eu disse aqui na abertura desse Boletim AV, no Vasco, pela cabeça de Paulo Brax e também daqueles que trabalham no futebol, o Vasco precisa ganhar a sua classificação em campo. E para tal, provavelmente, vai seguir para uma cidade próxima de Itu antes da partida. Não é passar a semana toda, mas provavelmente, talvez lá para quinta-feira, mais tardar sexta-feira, o Vasco esteja seguindo para alguma estância ali próxima, alguma área. Existem muitos locais ali de preparação de pré-temporada para clubes perto de Itu e o Vasco deve estar indo para algum desses locais. Provavelmente quinta-feira, talvez quarta-feira, um pouco antes, para treinar lá por perto, mas não vai passar a semana toda. Vamos esperar, é uma semana que promete, aliás, uma semana longa, que promete demais. Ontem foi o dia 1,
Hoje, o dia 2, e aí até o dia 6 da semana que vem é uma semana completa, em que os jogadores precisam sentir, sim, essa pressão, essa responsabilidade. Está na mão deles. Eles criaram o problema e eles estão conscientes disso. O parte do torcedor é ir a Itu, fazer a sua parte, apoiar, e quem não for a Itu, ficar dentro do seu direito de acreditar ou não acreditar. Quem não acredita não vê um Vasco forte, principalmente de cabeça, para brigar por um resultado positivo contra uma equipe extremamente perigosa dentro de casa. Para os que acreditam, é a questão da camisa, é a questão da tradição e, acima de tudo, da vergonha na cara dos atletas, de entregarem na última rodada a classificação. Ninguém vai querer. Até buscar o empate é bastante possível. É o Vasco que vai jogar contra o Ituano. Tá na hora do Vasco jogar como Vasco. Amanhã de manhã eu estarei no Acorda Vascaíno, bem cedinho, no canal Ave Mais. Tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E à noite, 7h30 da noite, a gente vai ter a nossa tradicional live. Amanhã é resenha pura. Amanhã a gente vai bater papo. Vamos tentar prospectar esse jogo de domingo entre Vasco e Ituano. Esse jogo que a torcida do Vasco não merecia passar. Mas temos que ser corajosos. Temos que encarar. A gente está nesse barco. A gente precisa torcer. A gente precisa minimamente acreditar. Por mais que você não esteja acreditando, não há problema. É o Vasco que vai estar em campo. E com certeza você vai ficar ligado, torcendo para que a gente possa ter pelo menos essa alegria. Um torcedor tão humilhado, um torcedor tão colocado de lado, um torcedor esquecido, volto a dizer, inclusive pelos dirigentes do clube, que não se manifestam, não vêm a público, você não vê uma declaração do presidente do Vasco, ninguém, absolutamente ninguém, vai precisar que o diretor executivo se posicione, o que realmente é lamentável, absolutamente lamentável. Mas se o Vasco subir, torcedor, é por você, é você o grande responsável. Ok? Um grande abraço, um bom domingo a todos, que vocês tenham tido um ótimo domingo de votação, votando com consciência. E é isso, a partir de amanhã começa mais forte a Semana Cruz Maltina para a decisão de domingo em Itu. Grande abraço, um ótimo domingo, tchau turma.